Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente com o nosso amigo Dr. Rafael Costa, advogado especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Rafael, mais cabeludo do que nunca. Mais exibindo sua cabeleira. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, segredo? Prazer estar de volta aqui com esse público maravilhoso. Um grande prazer mesmo, gente. Gente, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre, Lei Geral de Proteção de Dados. O pau tá comendo pro lado de quem não respeita essa lei geral aí. Então fica ligado aqui que muitas vezes você pode ser vítima, seus dados estão sendo aí manipulados de forma indevida por empresas, por órgãos públicos, e você pode ter direito aí até uma indenização por danos morais, materiais, quem sabe. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o. Eu nem sabia que existia ainda, viu? Isso é do meu tempo, da minha bisavó. Então, vamos falar sobre o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. IANSP. Lembra disso, gente? Pois é. O IANSP teve que responder um processo aí, né, Rafael? Sim, E o Rafael vai estar está explicando respondendo. para a gente o que aconteceu aí. Então vai lá, Rafael. O que está pegando aí nesse Maravilha. processo? Maravilha, vamos lá. Bom, aqueles que ainda tinham dúvidas aí com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, se vai pegar, se não vai pegar, a gente sempre defendeu aqui no canal a importância dessa lei, né, Segredo? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados já não era sem tempo de termos isso em nosso ordenamento jurídico. Então, e ela vem aí, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que figura aí nisso, né? Ela vem mostrando ao que veio. Então, gente, dados, a gente sempre disse isso aqui também, eles são vazados, infelizmente, quase que o tempo todo. Mas nós estamos vendo agora as consequências daqueles que não observam os cuidados da LGPD. Então, o que nós estamos vendo aqui? Um processo administrativo, tá? Trazido aí, imposto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, que é a ANPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, ela não chegou sozinha. Ela tem um órgão que fiscaliza isso e monitora, porque senão, né, nós não teríamos aí esse impacto de uma lei tão importante como essa. E você aí, como consumidor, como titular de dados, você deve ficar atento e atenta para quem você fornece seus dados. Então, hoje nós vamos falar aí sobre esse órgão público, né, que é o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo, estadual de São Paulo, melhor dizendo, e esse processo administrativo, ele está acontecendo porque, segundo a ANPD, o IANSP, ele acabou infringindo dois dos artigos da lei. Ele infringiu o artigo 48 e o artigo 49. Então, vamos entender um pouco melhor esse caso. Por que que o IANSP infringiu aí esses artigos segundo a NPD? Bom, o IANSP, ele, segundo o que traz aí essa decisão que nós estamos vendo aqui na tela, ele teve aí um acesso externo não autorizado à base de dados. Tá É, aqui, ó. Exato, olha lá. E aí, segundo o IANSP, ele comunica que ele teve conhecimento disso no ano passado, em 2022. E esse acesso externo não autorizado, ele pode ter afetado aí dados pessoais cadastrais, salário e de residência da base de clientes, né? Então, veja, e o ponto aqui é que toda vez que ocorre uma violação de dados, um acesso não autorizado a uma base de dados, e essa base de dados, independentemente, gente, se isso foi vazado ou não, como assim, Rafael? Bom, quando há um vazamento, a base de dados ela sai do seu local originário e
passa a fazer parte de um outro banco de dados, que é gravíssimo. Isso pode ser utilizado aí Nem para o sabe que na mão de quem cybercrime. tá, né, Rafael? Oi? Desculpa. E a gente nem sabe na mão de quem tá os nossos. Exato, E veja o risco aqui, né? Porque assim, exato. a pessoa que invade um sistema de base de dados, bem intencionada ela não está. Já começa por aí. Não é uma pessoa que está com boas intenções. Aí essa Não, pessoa é um criminoso. é um criminoso. Ele tem acesso ao teu endereço, o teu salário, o cara sabe quanto você ganha, né? Olha o tamanho da exposição que você está aí. Sabe o seu endereço, sabe o seu nome, sabe quanto você ganha. Olha a exposição, né? O perigo que a gente está exposto aí. Perfeito, isso mesmo. Então, para você ver, sabe quanto você ganha e sabe onde você mora. Pronto, né? Então, isso é muito sério, tá? Então, nesse caso, por que que a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela diz que o IANSP, ele acabou infringindo o artigo 48 e 49. Vamos entender, o que que o artigo 48 diz? O artigo 48 diz que o controlador, gente, a gente já até falou bastante sobre isso no canal, mas o controlador, ele é quem toma decisões com os dados. Tem os dados em mãos e toma decisões com os dados. Então, o controlador, ele deve comunicar à ANPD e ao titular a ocorrência de um incidente de segurança que possa representar risco ou danos relevantes aí ao titular de dados. Então, veja, se você, olha só, o segredo colocou isso aqui muito importante que ele disse. Sabe quanto você ganha e sabe onde você mora. Isso é um dano, pode ser um dano para você, isso pode ser relevante. Então, o que que o IANSP deveria ter feito? Obedecer o artigo 48 da LGPD e falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Olha, o meu time identificou que houve um acesso, nós fizemos isso, tomamos providência disso, mas aconteceu esse acesso, estou comunicando. Porque a NPD vai atuar, né, até dando um apoio para esse controlador. Porque, gente, não é porque a LGPD está aí que está todo mundo livre de ataques cibernéticos. Não, isso vai acontecer. Só que não quer dizer que foi culpa sua. Né? Não quer dizer que aquela empresa, aquele órgão público, não importa, a entidade privada que teve aí seus dados vazados, não foi culpa dele, mas quais medidas você tomou? E ainda nesse sentido, o artigo 49, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que o IANSP também infringiu, ele diz o seguinte, que os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança e boas práticas. Ou seja, gente, o ponto aqui é, segundo a ANPD, essa base de dados, o IANSP não estava bem protegido. Não tinha vamos colocar aqui, uma proteção adequada, talvez no seu perímetro digital, não tinha, não estou afirmando, tá? Mas talvez não tinha um firewall que identificasse, não tinha uma criptografia em seu banco de dados, não tinha anonimização, né? Que são algumas coisas que trazem ali o artigo 46 da lei também. Então, isso daí acarreta, se um cybercriminoso ele conseguiu invadir o seu banco de dados e quando ele extraiu o seu banco de dados, ele teve acesso aos dados a texto plano, é muito grave, né? Então, olha, eu tenho aqui, estou olhando agora o seu salário e o seu endereço. Estou olhando aqui, não está criptografado nem nada, não está anonimizado, eu estou enxergando isso. Então, isso representa um dano muito grande ao titular de dados. Então, fora a comunicação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o IANSP, ele também deveria ter informado isso ao titular de dados. Olha, tivemos aqui um acesso não autorizado. Se você, por acaso, receber alguma correspondência em sua residência, tome cuidado, verifique, tome cuidado com os e-mails que você recebe, porque ele fala, o próprio IANSP diz que
pode ter sido comprometido também dados cadastrais, Sim. né? E-mail faz parte de dados cadastrais. Então, se você vai receber algum e-mail dizendo, olha, eu sou de tal órgão, você... Então, ele deveria se posicionar orientando esses titulares de dados e, ao mesmo tempo, comunicando à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E isso não aconteceu. Então, segredo, vale ressaltar que é a segunda, é o segundo processo aí quer dizer, o segundo processo não. Vamos lá. Nós tivemos uma primeira multa para uma empresa menor, uma empresa de telemarketing. Essa já foi multada e agora o IANSP ele está aí no processo administrativo, cabe recurso, claro, está acontecendo, tá? Mas para você ver, é algo que está aí. A NPD ela não está dormindo, tá? Então, gente, é importante sim observar a Lei Geral de Proteção de Dados e você, como titular de dados, tome cuidado para quem você fornece seus dados. Ô, Rafael, toda vez que você vem aqui no canal, cara, falar sobre isso, nossa, eu começo a viajar, porque até onde nós estamos seguros, né, meu? Que a gente vê com frequência notícias aí, por exemplo, acho que foi semana retrasada, tá? O Pix parou de funcionar em tudo que é banco. Deu uma pane no sistema Pix. Você tentava fazer Pix, naquele dia eu Uhum. precisava fazer um Pix. Eu entrei na minha conta do banco A, não funcionava, do banco B não funcionava, do banco C também não funcionava. A minha esposa tem conta em outro banco, ela entrou também não funcionava. Estamos temporariamente com o sistema fora do ar, tá? Essa pane ficou das 15 horas até as 23 horas desse dia. Ano passado, ou foi no começo desse ano, nem me lembro mais, nós tivemos um dia que o sistema de todos os bancos saíram do ar, não sei se você se recorda disso. E não foi uma Nossa, única situação, tá? Ficou um período de várias horas, sistemas dos bancos fora do ar. Então, assim, os caras já invadiram até o sistema da Casa Branca, né? Não foi você que trouxe isso aí? Crackers invadiram o sistema de... sim, Até onde nós estamos seguros, cara? Até onde nós estamos seguros? segredo, assim, como eu sempre digo aqui, a segurança, ela nunca é 100%, né? Ela nunca é 100%. Então, quando você tem cybercriminosos estudando, analisando para realizar aquele ataque direcionado, ele é difícil de se conter, tá? Ele é difícil de se conter. Então é difícil responder essa sua pergunta. Até onde estamos seguros? O que eu digo para você é que existem muitas maneiras de se proteger os dados, só que muita gente muito, assim, particularmente aqui no nosso país, muitas empresas não levam a sério. Muitas empresas Rafael, preferem usar. não são só as empresas que não levam a sério. O brasileiro não leva isso a sério. Sim, sim, 99% das pessoas acham uma baita besteira o que a gente está conversando aqui. E, perfeito, meu, esses caras aí estão enchendo linguiça. Até perfeito. que acontece com você. Pois é, Aí, segredo. Pois é. Esses dias uma empresa me procurou. A empresa tem 6 computadores apenas. Estavam lá para fechar as portas depois de um sequestro de dados. Estavam para fechar as portas. E aí, quando eu fiz a entrevista para entender o que estava acontecendo, perguntei, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu perguntei, vocês usam softwares piratas? Ah, sim, não dá para comprar, é muito caro. Então, é algo que você falou tudo, né? A maturidade do brasileiro, ela é muito baixa, cara, muito baixa, né? Eu me lembro que quando eu falava de segurança da informação para as empresas lá em 2014, né? Então, de fato,
a coisa de quando a gente traz da importância de se investir em cibersegurança, ela cai, porque você, poxa, o dado vazou, tá, mas estava criptografado, anonimizado? Estava, opa, eu já tenho uma tranquilidade. Quer dizer que criptografia é inquebrável? Ninguém consegue acessar? Não diria isso, não é É impossível, difícil. Não, mas mas é muito difícil de quebrar uma criptografia, é muito difícil. Então, você reduz muito os danos, né, e isso não é levado a sério. Ó, no momento que nós estamos aqui falando, aqui nesse bate-papo importante, eu tenho a notícia de que a NPD sancionou mais um órgão público, mais um, fora esse que eu trouxe aqui para você. aguenta aí. Acabou de sancionar aqui, ó, Manda aí para nós. Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina infringiu a LGPD e cometeu 4 infrações à legislação, 3 delas consideradas graves. Então, ela sofreu um incidente de segurança e não comunicou sobre quais dados dos titulares foram afetados de forma clara, adequada e tempestiva, ou seja, a tempo. Então, Cara, foram cerca de 300 mil titulares de dados pessoais vítimas do incidente que não receberam comunicação da secretaria. Eu estou aqui no perfil do Instagram da NPD GovBR, tá? eu quero ver que dia que a NPD vai investigar o INSS, cara. Que ali vaza informação a dar um pau. Não é o Rafael que está falando isso? Sou eu, Marcelo Segredo, e aposentados e pensionistas que me seguem aqui sabem disso. O camarada nem se aposentou ainda, mas ele já começa a receber ligação de banco oferecendo empréstimo consignado. Não é? Ou seja, tem alguém lá dentro que vaza essas informações, que vende essas informações, né? E aí se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Rafael, uma pimentinha. Vamos lá. Eu dei entrada na minha aposentadoria, eu contratei um advogado para isso, certo? Relatar um caso que aconteceu com a minha sogra. Antes da minha sogra se aposentar, antes dela ser comunicada pelo advogado dela, né, ela saiu da sua aposentadoria, já tinha banco ligando oferecendo empréstimo para ela, certo? Ou seja, os bancos já sabiam que tinham liberado a aposentadoria dela lá dentro do INSS. Uma pessoa nessa situação pode entrar com processo contra o INSS a partir do Ela, momento que ela começa a receber proposta de empréstimo, sendo que ela nem sabe que ela foi aposentada ainda? ela deve Qual que ela acha? ela deve procurar a entidade, né, e Qual explicar a situação, o INSS. Explicar a situação, falar, olha, eu estou recebendo aqui informações de que eu já fui aposentada, isso já aconteceu, já aconteceu, mas como é que eles sabem, né? E aí perguntar para o banco, por que eu estou falando disso? Perguntar para o banco, a gente sabe que vai Já vir tá aquela conversa todo mundo já conhece. Mas por que você precisa fazer isso? Porque você precisa falar com o controlador dos dados, primeiro. E depois, aí sim, você denuncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então vamos lá, passo número 1. Você vai reclamar na ouvidoria do INSS, que eu preciso ter isso documentado, correto? Sim, você precisa percorrer esse passo. Então vamos lá, passo número 1. Imediatamente você vai abrir um chamado na ouvidoria do INSS, ok? Passo número 2, você vai entrar no site do Banco Central, reclamação contra banco, e vai registrar uma queixa. Na data de hoje, recebi uma ligação do banco tal, oferecendo empréstimo, assim, 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 assim. Ok? E na terceira situação aí, você já vai direto oferecer denúncia na LGPD, no Na órgão, ou NPD. tem que ser através de um advogado, Rafael? Não, o titular ele pode denunciar, não precisa de um advogado. Tá? Ele pode chegar no site da NPD, gov.br/ANPD, tá? Gov.br ANPD. Você pode colocar aí no Google também a NPD, que ele vai direcionar você para lá. E aí Perfeito. você vai ter lá, ó, tô olhando para ele aqui agora, ó.
denúncia de descumprimento da LGPD, tá? E aí Compartilha você a tela aí, pode... Rafael. Peraí. Deixa eu voltar. Se tiver fácil. Não, tá sim. Que aí a gente já vai mostrar aqui para você qual é o órgão que você... Então, ó, passo número 1. Registra a reclamação por escrito no INSS. Passo número 2. Entra no site do Banco Central, reclamação contra banco, e fala lá o nome do banco que te ligou. Quando o banco ligar pedindo, oferecendo empréstimo, você levanta mais informações com ele. Vai, sabe? Vai, pô, mas vem cá, nossa, já saiu minha aposentadoria, pô, que legal. Então tem o direito, vai dando corda para o cara se enforcar. Vai pegando informação. Pergunta o nome do atendente, é importante. Registre, anota lá o dia e o horário que te ligou oferecendo. E aí você vai entrar aqui no site gov.br/npd e vai registrar também a sua denúncia aqui, ó. O Rafael está mostrando para a Ó, gente. esse aqui é a home da página, você desce e você vai ter aqui, ó, denúncia de Denúncia. descumprimento. E aí você vai registrar a sua denúncia também, ok? E aí, na sequência, você pode requerer uma indenização, entrar, processar, enfim. Aí Então, você tem gente, o ó, formulário, tá vendo, ó? sim, Tá? Se precisar de apoio, toma aí. tá aí o Então, é contato. isso. É isso. Maravilha. Você precisa parar na tela. É importante, segredo, que o titular de dados, principalmente a audiência aqui do canal Marcelo Segredo, que ele esteja mais atento a tudo isso, né? O titular de dados, hoje, gente, pode parecer que a gente está falando aqui, pode parecer que, isso não vai acontecer, mas, pessoal, é muito importante você entender para quem você distribui seus dados. Então, pô, aconteceu isso com você? Pera, estão infringindo meus dados. Né? Como é que eu comprei uma casa aqui hoje e amanhã a arquiteta me ligou? Eu não falei com nenhuma arquiteta, né? Não falei com nenhum, Você quer sei ver um lá, outro caso? zoologista, sei lá eu. Você quer ver um outro caso? Eu nunca entrei em nenhuma construtora, nunca, para saber preço de imóvel que vai ser lançado. E vira e mexe, eu recebo ligação de corretor de imóvel oferecendo empreendimento. Aí toda vez eu pergunto, mas vem cá, aonde você pegou meu celular? Ele pega e desliga o telefone. Claro que vai desligar. Ou seja, alguma empresa está vendendo meus dados para que alguém me ofereça algum serviço, É isso aí. Isso acontece o tempo todo. não é? Isso Então eu acontece o tempo posso todo. pegar tipo o celular dessa pessoa, o nome da construtora e oferecer uma denúncia aí nesse site também, Rafael? Sim, você deve, assim, o caminho é o mesmo. Fale com a determinada construtora, diga, olha, Eu entrou em quero contato saber. comigo, vocês passaram meu contato? Não, não, a gente não passou, tal. Se passaram, estão descumprindo do mesmo jeito. Aí o ponto deixa eu fazer uma observação. Você tem que observar, né, se você não assinou nenhum termo de consentimento, permitindo o compartilhamento com os parceiros daquela construtora, o grupo, né? Então, observe isso para você não cair em contradição. Ainda assim, você pode revogar isso, falar, não, olha, eu quero revogar essa Como eu posso permissão que eu... exigir também que eles me mostrem esse termo. Não, mas você assinou um termo. Tá, então me manda esse termo, eu quero ver. Me manda esse termo com a minha assinatura, tal. Porque a assinatura tem que ser o consentimento, gente, ele tem que ser expresso, não pode ser presumido. Não existe isso. É que você ficou quieto, eu presumi que você não teria nenhum problema se eu compartilhasse. Não, tem que ser expresso, tá? A lei é Gente, clara ó, com isso aí. Rafael, eu tenho certeza que muitas pessoas nesse momento estão se identificando com o que a gente está falando aqui. Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Então tá aí a Lei Geral de Proteção de Dados e o Dr. Rafael, que é advogado especialista nessa área, já deu aqui o passo a passo
Eu provoquei ele nessa situação aí para tirar, para extrair mesmo o passo a passo para você se livrar disso e, quem sabe, até, se for o caso, ser indenizado por isso. Que, ó, meu, enche, viu? Haja paciência. Sim, Haja sim, é. paciência. E a reação deles vai ser exatamente essa, desligar o telefone, tá? Exatamente. Porque Exatamente. isso e realmente, gente, a partir do momento que a gente começar, por que que é tão importante o Código de Defesa do Consumidor? Por conta desses abusos, e olha como tem abuso, gente, olha como Putz, tem muito. abuso, né. Aí agora com a LGPD, a gente tem que ficar faça a pergunta sempre: "Como você conseguiu os meus dados?". Rafael, ó, Faça a pergunta sempre. eu vou começar a dar dor de cabeça para esses caras, viu? Porque eles me enchem, cara. Ah, eu fico doido da vida. Olha, nós estamos com um novo empreendimento. Eu vou marcar até para ir conhecer empreendimento, cara. Não, eu vou. Eu vou. É, mas aí eles vão começar a entender que é sério, né, é Não, séria a porque, coisa, cara, né, sabe, porque é muita palhaçada, meu. É muita palhaçada. é realmente um descaso, né, essa que é a Beleza, verdade. meu amigo. Ó, informações valiosas nesse vídeo para você. Obrigado, Rafael. Obrigado a Eu você que que acompanhou agradeço. esse vídeo aqui com a gente. Beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, 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 tchau. gente, até mais.